Boa noite, bem-vindos a mais um FM Café. Hoje estamos no restaurante Barriga Cheia, no concelho de Torres Vedras, concretamente em Casalinhos de Alfaiata, bem perto aqui na freguesia da Silveira, terra do malogrado ciclista Joaquim Agostinho, natural das Berganjas. Hoje temos connosco também uma grande glória do futebol português e do Sporting Clube de Portugal, que é Manuel Fernandes. Antes, propriamente, de entrarmos naquilo que é este programa, como se sabe, tem a presença do Ricardo Messa, do Miquel Dias, da Nancy Paulo, do André Carvalho, do Alexandre Cardano e do Eduardo Coelho, e pedia, desde já, ao José António, proprietário deste estabelecimento, deste restaurante, para oferecer algo que é de boa vontade da nossa parte ao nosso querido Manuel Fernandes. José António. Vamos ver um troféu. Muito boa noite. Boa noite. É com muita alegria que lhe ofereço isto. Obrigado. Está bonito. Vai lá para a sala dos troféus. E agradeço a sua presença no Barriga Cheia. Obrigado. E agora faço-te uma pergunta, José António. E Barriga cheia porquê? Come-se muito Barriga bem. Cheia porque soam bem. Porque enchemos a barriga bem. Isso também, é isso mesmo. E porque foi um nome escolhido na altura, foi tanto que eu engraça e escolheu-se esse nome Barriga Cheia. Foi uma ocasião que nós estávamos aqui a almoçar em família. Minha filha tinha-se casado no dia antes e depois fizemos aqui uma festa aqui grande em casa. E estávamos já para marcar o nome do restaurante e não se apercebia qual era o nome do restaurante. Naquele dia a minha comadre me disse assim: "Ai, estou tão bem, estou de barriga cheia. Olha, vai ser o Barriga Cheia." E foi esse o nome do Barriga Cheia. Está giro. Foi assim o nome do Barriga Cheia. António, muito obrigado também pela recepção. O prazer é todo meu e muito obrigado. Obrigado. Manel, Felicidades. muito gosto, hein? Saúde. Continuo. Obrigado. Obrigado. Vamos então lançar este programa, este FM Café. Vamos então, Manuel Fernandes tem 69 anos de idade, é de Sarilhos Pequenos e a sua formação, aliás, foi no 10 de Maio Sarilhense. Penso que 1º de Maio. 1º de Maio Sarilhense. E depois carreira no Desportivo da CUF, no Sporting Clube de Portugal e também no Vitória de Setúbal. Quanto à carreira como treinador, Vitória de Setúbal, Ovarense, Estrela da Amadora, Campo Maiorense, Santo Tirso, neste caso Tircense, Santa Clara, Sporting, Penafiel, Asa de Angola e União Desportiva de Leiria. André, um currículo destes, um homem que marcou golos e marcava golos como todos nós sabíamos. Ainda há muito arquivo que se vê Manuel Fernandes a jogar. Para já, Manel, é um imenso prazer a sua presença aqui, agradecer-lhe a sua vinda destes Sarilhos Pequenos até aqui ao Concelho de Torres Vedras, porque sei que foi boa vontade e sei que vamos ter aqui um programa muito agradável. André. Boa noite, é um prazer enorme tê-lo aqui connosco. A minha primeira questão vai aqui numa particularidade do início do gosto pelo futebol, porque quem incutiu foi a mãe, ao contrário do normal. A mãe é que incutia o gosto pelo futebol e não o pai. Como é que isso aconteceu? Como é que é uma mãe que dá aquele gosto do futebol ao filho? Boa noite. É um prazer para mim também estar aqui a participar neste programa. Eu sempre gostei de conviver com as pessoas e muitas vezes até gosto mais deste tipo de programas do que de outros programas que dão mais realce. Porque eu fui sempre uma pessoa de origens simples e nunca me esqueci das minhas origens. Porque foi a minha mãe. Porquê? A minha mãe faleceu, tinha eu 10 anos. Mas durante esses 10 anos, ela tinha uma taberna e a taberna... a mim nunca me faltou bolas na minha rua e ela arranjava miúdos para jogar uns com os outros, ela é que organizava os jogos, tudo. E depois era uma adepta ferrenha do Clube da Terra, ia para lá, discutia com os homens e tudo. E ela sempre teve uma paixão pelo Sporting e pelo futebol. E, portanto, incutiu-me aquilo. Está bem que foi pouco tempo, mas incutiu-me. Eu era louco para jogar futebol, enquanto os meus colegas da terra, os meus amigos da infância, queriam brincar a umas coisas e eu não, só queria jogar futebol.
e se calhar isso teve muito a ver também com aquilo que aprendi na minha infância. Eu acho que antigamente os jogadores tinham muita criatividade precisamente porque jogavam muito na rua. E eu, se calhar, ganhei a habilidade de driblar a jogar na rua. Nós jogávamos ruas umas contra as outras, fazíamos campeonatos entre ruas e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ter esta paixão pelo futebol. Aos 18 anos vai para a CUF, não é? Sim. A CUF era um passo importante, não só no percurso futebolístico, mas também no profissional, porque dava uma abertura de emprego. Sim, certo? sim. Nessa altura sentiu essa importância e encarou isso como uma importância na sua vida, porque se o futebol não desse, tinha ali já meio um emprego. Os tempos eram outros também, era importante. Eram outros, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar o curso de serralheiro mecânico e eu fui para o grupo desportivo da CUF e tive logo emprego de serralheiro mecânico. Só que os primeiros 3 meses ainda fui lá ao emprego das 8 às 11, depois saía para treinar, mas depois os meus colegas disseram, pá, acho que para treinar a gente não precisa de ir ao emprego. E o que é um facto é que eu, nesses 6 anos nunca mais fui ao emprego, mas o salário da fábrica estava lá sempre para eu receber. Portanto, a CUF era um clube muito, muito organizado, era um clube de uma grande empresa. Era um clube grande na altura. Um clube grande, chegámos a ficar em 4º lugar e fomos à Europa. E o que acontece é que eu tinha todas as condições. Eu lembro-me da CUF, por exemplo, ter um campo relevado para treinar. A CUF tinha os equipamentos todos todas das equipas da primeira divisão. Para quê? Porque à quinta-feira antigamente havia um treino conjunto e a equipa treinadora, a equipa de reservas que ia jogar contra a equipa principal, vestia com a camisola da equipa que íamos defrontar. Portanto, já estava muito à frente de outras equipas. E a CUF foi um clube extraordinário que acabou com a Revolução de Abril, porque depois várias grandes firmas acabaram e a CUF também acabou e o clube nunca mais foi o mesmo e acabou por desaparecer. Hoje é o Clube Fabril, mas está diferente, desceu agora para os regionais, nunca mais foi o mesmo. Mas foram 6 anos, Manuel. 6 anos e é um dado curioso. Eu era extremo-direito na CUF. Eu lembro que no ano que fomos à Europa, a equipa que jogava na frente era o Manuel Fernandes na direita, Monteiro no meio e Juvenal na esquerda. E eu nestes 6 anos, o primeiro ano joguei praticamente sempre o campeonato de reservas, mas no ano seguinte fui titular e nunca mais saí. E eu lembro-me nesses 6 anos que joguei, fiz 100 e tal jogos e fiz 41 golos a extremo-direito na primeira divisão nacional, o que era muito bom para a altura. Eu, por exemplo, jogava na direita, mas gostava muito de ir para dentro, para pé do ponta de lança, e tive sempre essa inclinação. E depois fui para o Sporting e fui mesmo para a ponta de lança nos primeiros 2 anos, até vir o Jordão. E quando joguei mesmo lá na frente da ponta de lança, nos 2 anos que estive no Sporting, marquei 48 golos em 2 épocas no campeonato. Manel, falou aí no Sporting, mas antes de ir para o Sporting, houve uma situação, podia ir para o Futebol Clube do Porto, também podia ir para o Belenenses. O que é que falhou nessa altura? Era a sua crença? Não falhou nada. Eu é que estava com pena de não ir para o Sporting, porque a minha mãe sempre disse que eu haveria de jogar no Sporting e eu sempre tive aquilo na mente e até porque era sportinguista. Eu quando era miúdo chorava quando o Sporting perdia e ainda hoje me lembro onde ouvi um relato do Sporting em 66, 67, que o Sporting foi campeão na Póvoa do Varzim, onde ouvi esse relato e aquilo que fiz, que depois do Pérez marcar o 2º gol. Portanto, ainda hoje me lembro disso tudo. Portanto, era miúdo, tinha aí 13 ou 14 anos. E aquilo que eu posso dizer é que nasceu comigo este fervor sportinguista. Eu pessoalmente, quando se deu o 25 de Abril, eu fiquei mais um ano na CUF, porque faltava-me um ano para acabar o contrato, mas depois fiquei livre.
E fiquei livre e eu esperei que o Sporting me aparecesse. E o Sporting tinha estado interessado em mim em 72, mas a CUF não me deixou sair. Mas em 75 eu estava livre e o Sporting não me aparecia. E eu tive que falar com uma pessoa amiga a dizer, olha, pá, já fui ao Porto falar com o Porto, cheguei a acordo com o Porto, o Belenenses quer que eu vá para lá e dava-me bons contratos. E esse meu amigo disse, deixa estar que eu vou falar com uma pessoa, que essa pessoa é capaz de ter influência. E então esse meu amigo falou com uma pessoa, essa pessoa falou com um diretor do Sporting, e o diretor do Sporting falou comigo para eu ir falar com ele, nem veio ele falar comigo, fui eu que tive que ir falar com ele a Alvalade. E eu fui logo e cheguei a acordo, a ganhar muito menos do que o Porto me dava e a ganhar menos que o Belenenses me dava, mas fui fazer aquilo que a minha mãe queria e foi uma coisa extraordinária para mim, vestir aquela camisola. Eu quando assinei para o Sporting, eu se calhar ficava satisfeito de jogar um jogo, 10 jogos, 15 jogos, e hoje não me sinto satisfeito, sinto-me realizadíssimo, uma vez que sou o segundo melhor marcador da história do Sporting, sou o terceiro ou quarto jogador com mais jogos da história do Sporting, sou o capitão, o jogador que vestiu mais vezes, pôs a mais vezes a braçadeira de capitão. Portanto, são tudo coisas que eu, se calhar, não pensava que ia acontecer. E depois ganhei títulos também, não ganhei, se calhar, aqueles que eu gostava, mas ganhei ainda alguns. E estive no Sporting sempre com um prazer muito grande, a conviver com os sportinguistas. E para mim foi uma época fantástica, o período que eu tive como jogador. É isso que eu lhe pergunto, eu vinha aqui, como é que se dá a ida neste caso estamos a falar dela, quando chega ao Sporting e quando pisa neste caso o José de Alvalade? Eu quando era juvenil, não foi a primeira vez que pisei o estádio de Alvalade, até porque eu joguei lá algumas vezes com a CUF, joguei lá no estádio de Alvalade, mas quando era juvenil eu fui ao treino ao Sporting, em juvenil, e eu era o Travassos o treinador, eu lembro, e aquilo tinha mais de 200 miúdos, a treinarmos no estádio de Alvalade, aquilo para mim foi uma loucura, eu estar a treinar no estádio de Alvalade, aí miúdo em juvenil ainda, só que aquilo antigamente não se via a qualidade dos jogadores e eu depois nunca mais lá fui. E portanto, depois o estádio de Alvalade, quando eu ingressei no Sporting, lembro-me perfeitamente do primeiro jogo que foi com a Académica, num jogo particular, que eu fiz, ganhámos 5-3 e fiz 3 golos, mas depois no campeonato tive alguma dificuldade naquela fase inicial de começar a marcar golos. E lembro-me perfeitamente que o primeiro golo oficial que eu fiz para o Sporting foi em Malta com o Sliema, para a taça UEFA, antigamente era taça, não sei se era taça Confeiras, era qualquer coisa assim. E pronto, e a partir desse gol comecei a marcar e ainda fiz um final de época, uma época excelente para um ponta de lança, um miúdo que veio da PCUF e que não era ponta de lança, e fazer 26 golos do campeonato na primeira vez que joga numa equipa como o Sporting, eu acho que foi muito bom. E foi a partir daí, depois acho que não parei. Isto é engraçado que o Manuel vai-nos queimando as perguntas que temos para fazer e vai dando as respostas todas, já vai aqui aliviando algumas, mas é delicioso ouvi-lo a contar essas histórias e esses tempos. Que eu sei tudo, eu sei muita coisa. Diga-me aqui uma coisa, há aqui um campeonato, um programa qualquer no Brasil que é o Show de Bola. Showball. Como é? E despertou muita curiosidade dos brasileiros na altura. Como é que isso acontece? O que é que aquilo consistia? Conte-nos lá um pouco sobre isso. Aquilo é assim, eu estava na CUF e não tinha, e assinei, eu não tinha ainda assinado. Pelo Sporting? Assinei para o Sporting precisamente no dia que embarquei para o Brasil à noite. Eu assinei para o Sporting de manhã e embarquei para o Brasil à meia-noite. Fui eu de Portugal, o Arnaldo da CUF, o Nené e o Eusébio. Por Portugal fomos esses, depois os outros eram estrangeiros. Fomos jogar contra uma seleção do Brasil. E aquilo era para divulgar uma modalidade que hoje o Brasil joga-se muito, que é o showball. E ninguém me conhecia. Conheciam era o Eusébio, o Nené, o Manuel Fernandes, ninguém conhecia.
Pá, e o treinador já me conhecia porque eu tinha ido jogar com a CUF contra uma equipa dele, por isso é que ele me convocou. Eu tinha ido jogar para a CUF contra uma equipa dele quando a CUF fez uma digressão aos Estados Unidos de 20 e tal dias para, no final da época, quando fomos à Europa. E ele convocou-me e pronto, e fui, mas não me pôs a jogar, pois o Eusébio, o Nené, eram nomes mais sonantes, depois lá o Bobby Moore, o Checo Laraca, jogadores conhecidos. O facto é que eu entrei, aquilo eram períodos de, era 3 períodos de 20 minutos, 3 períodos de 20 minutos, a bola nunca estava fora. E eu entrei... Mas era futebol praia, era futebol... Não, futebol num pavilhão. Um pavilhão, tipo salão. Foi no Maracanãzinho e no Sertãozinho. Ok. E aquilo era um campo em oval com as balizas de 2 metros de altura por 5 metros de largura, mais ou menos. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, quando entrei no segundo período, eu comecei a marcar golos. E nos 4 jogos, nós não ganhámos um, perdemos 3, mas foi tudo revés. E eu, nesses jogos, eu marquei 19 golos. E os outros marcaram muito menos que eu. Portanto, o treinador começou-me a conhecer. E no último jogo, estamos empatados 8-8. E quando eu vou com o Nené isolado para fazer o 9-8 para ganharmos o jogo, os gajos apagaram a luz do pavilhão. Isto é mesmo à brasileira. Eu disse, E não houve uma oportunidade de ficar ali a jogar com eles? Houve, mas eu já tinha assinado para o Sporting. Não, depois começou tudo a perguntar quem era o Manuel Fernandes. E vários clubes vieram falar comigo. Olha, Manel, como é que foi trabalhar? Estamos agora a falar aqui de 2 treinadores e de certeza que te lembras bem deles e que marcaram também o Sporting, Jimmy Hagan e Malcolm Allison. Totalmente diferentes. Jimmy Hagan, tipo militar, mas um homem espetacular, um homem sério, mas era muito trabalho físico, e Allison foi para mim, dos anos todos que eu tive no Sporting, foi o melhor. Foi o melhor porquê? Não porque eles nos ensinassem muito a jogar, mas em termos de liderança de grupo, foi um homem espetacular. Ele conseguiu ter qualquer treinador que tenha um grupo de 25, 26 jogadores e que consiga ter na mão aqueles que não eram convocados, está tudo dito. As pessoas que não eram convocadas gostavam mais do homem, se calhar, do que aqueles que jogavam. Portanto, ele conseguiu agradar a todos os jogadores do Sporting. E em termos de liderança, foi um homem extraordinário. E depois começámos, nós íamos para o campo, tínhamos 3 jogadores na frente, que era eu, o Jordão e o Oliveira. E aqueles jogadores que jogavam por trás de nós, eles corriam atrás deles, não os deixavam respirar. E depois tinham uma capacidade física, uma capacidade de pressão, faziam uma pressão sobre os adversários muito elevada. E nós resolvimos o jogo na frente. E fizemos um grupo de trabalho excelente. Eu acho que o Allison, nós sabíamos que íamos jogar e que ganhávamos o jogo. Muitas vezes fora de casa, em testes difíceis, sabíamos que ganhámos o jogo. E penso que ele fez coisas no Sporting extraordinárias. Foi um homem com... Ele depois, se calhar, na parte final, houve uma fase e o jogador muitas vezes não se pode facilitar. E nós, se calhar, aproveitámos ele facilitar um pouco em alguns momentos. Mas quando sentimos que estávamos a quebrar em termos de resultados, que perdemos ali um jogo, nós juntámos e dissemos, acabou-se estas brincadeiras e vamos lá ganhar. Tínhamos um jogo difícil em Braga com o Guimarães, o Guimarães jogou em Braga, e nós fomos lá e era um jogo importante para o título e parecíamos... Não demos possibilidades ao Guimarães de criarmos uma situação de gol. Foi muito. Era uma equipa muito solidária, uma equipa com um carisma muito grande.
e só assim se consegue ganhar campeonatos e ganhar as outras provas. Nós nesse ano ganhamos tudo. Manel, de uma forma muito sintética, falaste aí num triplete que aqui numeraste bem, Manuel Fernandes, Jordão e Oliveira. De facto, era um trio de luxo. E cada um jogava de forma diferente. Nós tínhamos uma forma de jogar em que muitas vezes os adversários andavam à nossa procura e nunca sabiam onde é que nós estávamos. Eu acho que isto e não era que o treinador me dissesse para fazer isto. O treinador tinha o seu modelo de jogo, punha-nos dentro do campo e nós fazíamos aquela rotação os três, que tanto estava o Oliveira à ponta de lança, como estava o Jordão, como estava eu, tanto estava fazíamos ali um circuito que os adversários nunca sabiam onde é que nós estávamos. E depois qualquer dos três tinha um índice técnico bastante elevado e muitas vezes resolvíamos o jogo individualmente. Quando não era o Jordão era eu, quando não era eu era o Oliveira, e resolvíamos o jogo. E praticamente éramos nós que dávamos o maior número de assistências, éramos nós que dávamos uns aos outros, porque os que jogavam ali por trás de nós, que era o Admar, o Marinho, o Nogueira, o Virgílio, qualquer deles para jogar, eles não se preocupavam em ter que nos passar a bola, eles preocupavam-se em nem o adversário é que não podia respirar quando não tínhamos a bola, e eles nesse aspecto eram exemplares. E depois tínhamos um guarda-redes com uma classe extraordinária que era o Mesares, e tínhamos o Eurico, que era um central mandão, com um miúdo de 18 anos que era o Xavier, e portanto com laterais bons também, e portanto tínhamos uma equipa muito boa e que fizemos um grupo extraordinário. Penso que o Sporting, depois desse ano, foi aí que depois começou os 19 anos de interregno sem ganhar. Mas se nós mantivéssemos todos os jogadores que estavam nesse ano, se mantivéssemos o treinador, eu acho que o Sporting ganharia mais 2 ou 3 títulos. Manuel, como é que se dá o assumir da braçadeira de capitão? É fácil. Eu estava no Sporting desde a época de 75, 76. Eu estive ali 3 anos e há um treinador que era o Pavic, que entretanto foi o Laranjeira, era capitão, depois o Laranjeira saiu para o Benfica e o Keita passou ali um dia ou dois capitão, mas houve uma altura que o Pavic naturalmente que impôs e disse, no início da época, e disse que escolheu ele o capitão, não foi ninguém que escolheu, nem dirigentes, nem nada, foi ele. Ele viu mais ou menos no estágio quem era que tinha assim alguma capacidade de liderança e optou por mim e foi a partir daí, portanto eu fui capitão aí em 78, 79 mais ou menos, portanto em 79, 80 já fomos campeões, era eu o capitão. É esse ano que eu queria falar agora também. Eu estive ali a ver as equipas desse ano, as equipas em que o Manuel foi campeão, e a comparar com o Benfica e com o Porto. Isto pode ser, porque eu só nasci em 83 e posso ter aqui uma falha na minha avaliação. Dos 3, Sporting, Benfica e Porto, o Sporting se calhar era aquele que tinha menos nomes. A equipa era teoricamente um pouco mais abaixo que os outros 2, mas foi campeão. Há aqui um paralelo com a vitória deste ano do Sporting, com essa vitória de 79, 80, em que o Sporting foi o espírito do grupo aí que deu a... Não, o espírito do grupo começou a ser construído já há uns anos atrás. O João Rocha, eu falei com o João Rocha e disse, então eu vim para o Sporting que não ganho nada, a equipa não, falta valores, e ele disse, isto a pouco e pouco eu vou fazendo uma equipa. E o que é um facto é que ele conseguiu fazê-lo. Ele, ano após ano, ia reforçando com 2 ou 3 bons jogadores de qualidade, e a equipa foi melhorando. E neste ano, de facto, não éramos os favoritos, mas nós conseguimos uma proeza que se calhar é inédita, que foi, nos 15 jogos em casa, nós tivemos 15 vitórias. Não tivemos nenhum empate. E depois ganhamos alguns jogos fora de casa, o que equivale a dizer que tivemos uma época extraordinária. Esse ano, e depois tivemos 2 treinadores, que foi o Rodrigues Dias a metade de uma época e o Fernando Mendes,
E qualquer deles, nós tínhamos um carinho muito grande por eles. O Fernando Mendes era um treinador da casa. O Rodrigues Dias era um homem muito sério, um homem que foi embora por causa de uma viagem que fizemos a Angola e ele não concordou com a viagem e depois foi embora, porque foi uma viagem a meio da época. E veio o Fernando Mendes, e o Fernando Mendes era o nosso adjunto, era um homem da casa, era um homem que nós tínhamos uma relação muito boa, e quando o Fernando Mendes entra, eu já era capitão de equipe e dissemos, pá, temos que ajudar este homem, nós temos que ser campeões, e de facto nós fomos ao Porto discutir o título e o Porto não nos conseguiu ganhar. Um igual, não foi? Um igual, mas foi complicado. Foi complicado, mas nós ganhámos, empatámos com toda a justiça e eu acho que fomos campeões com toda a justiça. Aliás, o próprio Pedroto, depois de acabar a época, teve a ideia, de facto, de elogiar a equipa do Sporting. Ele disse, não é normal no Porto, mas o Pedroto, foi uma pessoa espetacular, que deu os parabéns ao Sporting e disse que acreditou sempre que o Sporting era um difícil opositor para o Futebol Clube do Porto. E eu acho que o Sporting nesse ano foi campeão com todo o mérito e não permitiu que o Porto ganhasse o triplete, porque já tinham as faixas encomendadas em tudo. Tinham tanta certeza que iam ganhar que já tinham as faixas do tri encomendadas. Agora. Manel, temos aqui mais uma pergunta. Neste caso, na década de 70, esteve quase para ir para os Estados Unidos. Que história foi essa na altura? E aparece muitas vezes no currículo, como tivesse chegado lá e nunca jogou. Mas esteve quase... É muito estranho aparecer no currículo e eu nunca lá estive. Não, eu fui lá. É assim, o João Rocha, ali quando fomos campeões, ali mais ou menos para aquela altura, ou um bocadinho antes, já não me lembro bem propriamente, mas foi mais ou menos nessa altura, antes de sermos campeões, levou o Keita e o Arthur para os Estados Unidos, e levou-me a mim e o Jordão, disse que ia arranjar um clube nos Estados Unidos para nós, e eu fiquei surpreendido, e digo, olha, o que é que eu vou fazer aos Estados Unidos? Que eu não tinha... Eu sentia muito bem no Sporting, não queria ir para fora, não queria nada. E fomos com ele. Então, mas vamos... Ele levou-nos a nós, mas sabia que nós não vinhamos embora. Ele levou-nos a nós para negociar, isso aí já não percebi. Acho que ele negociou lá com o clube o Timen, mas conseguiu foi pôr o Arthur e o Keita lá, os dois. E eu perguntei-lhe, até nós, vocês vão para casa, a gente depois vê mais tarde, que agora eles não precisam de mais ninguém. Mas não era, nós fomos só para servir disco, para, está a dizer, portanto foi, mas o que é um facto é que aparece no meu currículo que eu joguei no Timen e no Rochester. Pois eu vi isso também. Mas estava lá 0 jogos. 0 jogos porque eu nunca estive lá. Portanto, eu não sei, isso é uma história que eu ainda não sei explicar. Porque é que me aparece no currículo o meu nome, está a perceber? Não sei. Manel, a goleada de 7-1 ao Benfica foi um dia em que correu tudo bem. O Benfica começou a ganhar, salvo erro. Não. 7-1. Um dia correu tudo bem. O Mário Jorge fez 1-0. À primeira parte estávamos a ganhar 1-0. Exatamente assim, correto. E depois eu fiz 2-0 no início da segunda parte e o Benfica faz 2-1. E depois entrou o terceiro, o quarto e depois aquilo foi tudo de seguida e foi assim. E foi um jogo histórico, porquê? Porque ainda não houve outro igual depois disso. E os sportinguistas vão sempre falar deste jogo porque é um Sporting Benfica ou um Benfica Sporting. É um jogo sempre... Mas este, porque, pela diferença de golos, pelos 4 golos que eu marquei, as pessoas lembram-se sempre disso. Eu digo muitas vezes às pessoas que eu não quero ser lembrado no Sporting pelos 4 golos que marquei ao Benfica. Eu quero ser lembrado do Sporting por tudo aquilo que fiz durante os 2 anos em que fui jogador do Sporting. Isso sim, porque isso aí dá-me orgulho, É evidente que também não me ponho
sou uma pessoa que sei que não é fácil marcar 4 golos ao Benfica ou ao Benfica ou ao Sporting. E qualquer jogador que marca, naturalmente tem que ter uma felicidade enorme. E eu não fujo à regra, mas quero ser lembrado no Sporting por tudo o que fiz no Sporting durante os 12 anos. Por curiosidade, nem foi esse o melhor jogo que o Manel teve com o Sporting, neste caso com o Benfica. Não foi. E lembra-se de certeza qual foi. Não foi, e os sportinguistas também se lembram, porque eu falo com muitos sportinguistas que dizem o mesmo também. Aqueles que estavam atentos ao fenómeno do Sporting dos Benficas. E foi em 79, 80, quando fomos campeões, com o Fernando Mendes e com o Rodrigues Dias. Esse dia estava a chover e eu gostava muito de jogar à chuva, e eu corri 90 minutos sem me cansar. Eu fiz assistências, eu fiz um golo, eu dei assistências para o Jordão, eu rematei, eu cruzei, eu passei. Eu nesse dia foi o melhor Sporting Benfica que eu fiz. Tenho pena de não ter esse jogo. Marcou quantos golos? Marquei 1 e o Jordão 2. O Jordão marcou 1 de penalti, que eu dei um chapéu ao Bento, acho que era o Bento, deu o chapéu ao Bento e o Alhinho tira com a mão dentro da baliza e foi penalti, o Jordão marcou. Eu tinha aqui, por acaso, a questão para colocar, que era se tinha receio de ser só lembrado pelos 4 golos ao longo do tempo, a história ir apagando e tendo tanto por dar ao clube, e acho que seria uma injustiça também, isso que acabou de dizer, ser só lembrado por um jogo e não por tudo uma carreira que tem, e acho que ao Sporting também compete assegurar que essa memória permanece, não só por esse jogo, mas por tudo. Tem lá a sua imagem no vitral. Não, isso é uma coisa que eu nunca mais vou agradecer ao Dr. Frederico Varandas para sempre. Sempre. Acho que só ele fazia aquilo para mim. Acho que é merecido. É merecido. Eu, o Jordão e o Damas fomos pelos anos que jogámos no clube, por aquilo que nos entregámos ao clube. É que estar no Sporting, jogar 2 ou 3 anos, agora 12 anos que eu joguei, 9 anos que jogou o Jordão, o Damas foi 12 ou 13 também. Portanto, acho que merecemos os 3 uma porta. Que essa parte da se calhar há outros jogadores mais antigos ainda que merecem também. Agora, isto tem tudo a ver com a quantidade de jogos, o rendimento e, acima de tudo, ter um prazer enorme de jogar neste grande clube que é o Sporting. E eu aí ficarei agradecido ao Dr. Frederico Varandas para sempre, porque ele teve essa ideia luminosa de fazer isso. É que esse jogo do Setor teve tanto impacto que esse campeonato foi o Benfica que ganhou, mas pouca gente lembra disso ou se fala disso. Até os próprios benfiquistas às vezes se deixam. É um jogo que marca de facto uma rivalidade. Marca porquê? Porque as pessoas às vezes dizem, eu tenho amigos benfiquistas que dizem, pois, mas eu tenho lá a faixa de campeão. A faixa há muitas, o Sporting este ano tem mais uma. Agora, há jogos que marcam os adeptos dos clubes. Um clube, a história de um clube. A história de um clube e os adeptos dos clubes. Eu muitas vezes vou a qualquer lado, toda a gente me fala do Cheta 1, ninguém fala dos campeonatos que ganhei, ninguém fala é do Cheta 1. Eu digo, felizmente que ainda não houve mais nenhum resultado parecido com esse. Não houve nenhum resultado parecido com esse, portanto vão se lembrar sempre deste resultado. Eu acho que é excelente ser lembrado pelos 4-1, mas como eu digo, por tudo que... E acima de tudo porque eu tive um prazer enorme de ser jogador do Sporting. Se eu tenho feito... Eu tenho quase a certeza que se não tenho jogado no Sporting, eu nunca me sentiria a realizar. Manel, o futebol também de vez em quando traz alguns espinhos, como se chama dizer, não são só rosas. E eu pergunto aqui como é que se pensa o Manuel Fernandes na final dessa época do 7-1. Surge então, na altura, o Vitória de Setúbal, aos 36 anos, ainda sentia que queria dar muito a esse clube, e vai explicar porquê. Eu lembro, o presidente do Vitória de Setúbal, que era o Fernando Oliveira, era meu amigo, e estava atento sempre ao fenómeno ele sabia que eu gostava de acabar a minha carreira do Sporting.
Mas eu nessa altura, eu fiz foi do 7-1 precisamente, foi desse ano do 7-1, eu fiz um resto da época bom, fomos à final da taça, só que o treinador não era inglês, não falava nada, e nós na altura não falávamos muito inglês, ele tinha muita dificuldade de comunicar connosco, mas acabou a época e ele foi para o jornal dizer uma barbaridade, dizer que não contava com o Manel Fernandes para o ano. E eu fiquei surpreendido, não é? Este gajo podia falar comigo, ou podia alguém falar comigo, e eu dizer, eu já não quero que tu sejas jogador de Sporting, vamos aqui arranjar uma solução, para eu ficar no Sporting, podia até ficar noutra situação, mas não, ninguém me disse nada. E depois, qual é o Fernando Oliveira, como viu a entrevista, telefonou-me logo e disse, tu viste o que o treinador está a dizer? E eu disse, vi, deixa ver, eu vou falar com a direção. Tens que vir para aqui, para o Vitória, aqui é que vês bem. A gente logo vê. Eu vou de férias, e qual é o meu espanto? Estou de férias e uma semana depois ele dá uma entrevista ainda pior, a dizer que eu, se ficasse, ia jogar muito pouco. Eu fiquei... Telefonei para o Fernando Oliveira e dizer, olha, vou para aí para o Vitória de Setúbal, já que ninguém do Sporting me diz nada, ninguém reage a estas declarações, disse, vou para o Vitória de Setúbal jogar. Agora está, vou aí e vou assinar para o Vitória. Foi assim. E fiquei lá uma época, e depois passei a treinador na época assim. Bem, mas ficaste lá uma época, mas ainda a marcar é preciso marcar golos. Lembras-te quantos é que foram e como é que foi essa época e como é que acabaram essa época? Na tinhas lá Jordão, Eurico e Manuel Fernandes. O Jordão jogava comigo era o Alisson o treinador, e o Alisson punha o Jordão a jogar sobre o Jordão a jogar sobre a direita e eu a jogar mais por trás do ponto de lança, que ele jogava com 4 avançados. E pronto, e fizemos uma carreira gira. Depois as coisas começaram na parte final a cair e eu tive uma lesão, eu fui operado ao malar, onde tive um mês e tal sem jogar. Depois tive uma ruptura muscular, tive ali uns jogos sem jogar, e o que é um facto é que depois as coisas começaram a correr mal e o presidente mandou o Alisson embora e pôs-me entre a espada e a parede. Eu não quero ir buscar treinador, és tu ou vou buscar outro. E eu aceitei ser treinador, deixei de jogar logo e só joguei na última jornada para me despedir do coisa e pronto, e não joguei quase metade. Marcaste quantos gols na altura? No campeonato marquei 16. 16 gols no campeonato e 6 da taça. E 6 na taça. 6, 22. Manel, carreira na seleção, 30 vezes internacional A. 31. 31? Pronto, roubei-lhe uma aqui sem querer. Mas 8 vezes internacional de Esperança. 8. 7 internacional de Esperança e uma equipa B. Pronto, vai dar 39, tinha aqui 38 no total. 39. Fez ali aquela qualificação para o Argentina 78, salvo erro, não era? Foi... esse Mundial foi as vezes que eu fui mais titular da equipa. Era difícil na altura a seleção, qualquer que seja a seleção, qualquer que fosse, conseguir um lugar numa grande competição de seleções. Era difícil porquê? Porque não havia aquela experiência internacional que estes miúdos hoje têm. Estes miúdos hoje estão a competir, desde os 14 ou 15 anos com os jogadores que vão encontrar daqui a uns anos. E eles sentem que são tão bons ou melhores que eles. E nós antigamente não apanhámos aquelas feras da Alemanha, da Itália, grandes jogadores, e depois o Portugal não tinha a força que tem hoje a nível da UEFA, a nível dos bastidores. E o que é um facto é que, mesmo assim, eu fui 31 vezes, mas nessa altura, no Mundial de 78, no apuramento para o Mundial de 78, foi onde eu, de facto, joguei quase sempre a titular. E nesses 6 jogos que fiz, marquei 4 golos. 4 golos para ganhar pontos. Já que tivemos o Oceano, e o Oceano falou na altura da injustiça que sentiu de ser escolhido no México 86. Mas o Manuel Fernandes também tem essa mágoa porque lhe foi garantido que ia e depois não foi. A minha questão é,
se o desastre Saltilho começou aqui, nessas injustiças, nessas confusões de convocar jogadores, se houve influências de fora que entraram muito nesse ano da seleção? Aquilo que eu sei é que o Torres disse a alguém, por exemplo, o adjunto dele, que era o Marinho, que era foi meu colega e foi adjunto do Sporting, que eu tinha prescindido da seleção. Eu tive pena do Torres não falar comigo, mas depois fui almoçar com o Torres. Eu fui almoçar ou jantar ainda antes do Mundial. Mas tive pena porquê? Porque eu, na primeira jornada do campeonato, foi no ano que eu ganhei a bola de prata. E na primeira jornada do campeonato eu tinha jogado com o Penafiel e ganhámos 6-0 e eu fiz 5 golos nesse jogo. E depois fui marcando sempre golos e até ganhei a bola de prata com 30 golos. Mas eu fui à televisão nessa primeira jornada, os gajos levaram-me à televisão, a televisão pediu-me para ir lá, eu fui e na última pergunta que me fazem era a perguntar se eu ainda pensava na seleção. Eu disse, nem pensar, nem deixar de pensar, eu penso que está a aparecer aí miúdos novos, jogadores com valor, se calhar são eles que vão jogar, não sei. Mas o melhor marcador do campeonato, com um gol por jogo, 30 jogos, 30 golos. Lógico, e eles, mas depois continuei a marcar, e houve uma altura que eu disse, não, eu tenho que ir à seleção. E falei com o Marinho, Marinho, eu tenho que ir à seleção, Então eu é que sou o melhor marcador. Deixa até que eu vou combinar com o Torres e vamos almoçar. E eu fui falar com ele e o Torres deu-me a entender que ia-me convocar. Mas depois não me convocou, não sei porquê. Manel, eu estou aqui um bocado impávido a olhar porque o André estava a dizer 30 golos, 30 jornadas, um gol por jornada e não se leva o melhor marcador do futebol português. Dá que pensar. Depois passamos a 84, também não foi, mas mesmo assim, sendo um dos melhores jogadores portugueses, nomeadamente, e é um dos melhores da seleção, porque é que 84 acabou por não ir também ao Não, mas europeu? em 84 é compreensível. Para já, eu tive várias lesões e foi uma das piores épocas que eu fiz. E aí eu aceito que não estava bem. Isso aí aceito, e também havia outros jogadores, tinha o Gomes, o Futro, o Jordão, o Chalana, tinha grandes jogadores também. E eu não fiz a época que eu normalmente fazia. Foi um ano, eu acho que até foi o meu pior ano ao serviço do Sporting em termos de golos e tudo. E portanto aceito, porque havia outros jogadores melhores, se calhar que eu, em melhor forma que eu. Como é que viu esse Euro? Esse Euro? Assisti como português, ainda por cima estava lá o Jordão, que era o meu colega e o meu grande amigo, e aquele gol, lembro-me perfeitamente daquele grande gol que ele fez na final à França, e 2 golos, aliás, e portanto foi pena, mas a França, temos que reconhecer que também tinha uma grande equipa e acabou-nos por ganhar a acabar o jogo, e o futebol é isto mesmo. Mas penso que Portugal fez um brilhante europeu. Ali em 86, o Manuel Fernandes não vai para a seleção, mas vai ao Mundial na mesma, que o Sporting ofereceu-lhe a viagem para lá ir. Pois foi. Foi lá ver o Mundial. Como é que sabes isso? Estudei. Vi alguns que o Sporting compensou. Não, eles pensavam que se calhar que eu não ia. Okay. Tinham medo que eu não soubesse ir para o México. Não, houve um diretor, já não me lembro quem foi, mas houve um gente do Sporting que disse, isto é a maior injustiça que está a acontecer e tu, se quiseres, vais assistir ao Mundial do México, marcas passagem, marcas hotéis, tratas tudo numa agência, a gente trata, se for preciso, e tu vais com tudo pago. Pois vou. E fui para o México. Foi umas férias bonitas. Umas férias maravilhosas. Sozinho para o México, o Manel de Sarilhos sozinho no México. Mas vi a inauguração do Campeonato do Mundo, a Itália com a Bulgária,
depois vi Portugal com a Inglaterra, ganhamos 1-0, e depois já faltava 4 dias para o outro jogo, e eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer com este calor aqui em Monterrey, que isto é um deserto. Fui a uma agência e disse assim, eu tenho uma viagem marcada para Puerto Vallarta, que era na praia, daqui a 4 ou 5 dias, o que é que eu tenho que fazer para antecipar a viagem? Não tem nada, a gente marca aqui tudo. É? Acabou por não ver o último jogo, então. Não vi o jogo com a Polónia, que perdemos 1-0, não vi em Monterrey, não vi, fiquei com o bilhete e não vi. E fui para Puerto Vallarta, porque depois ia para o Guadalajara para ver o último jogo. E então em vez de estar 4 dias, fiquei 8 diazinhos ali na praia, e fui, e pronto, e depois fui para Porto estive lá a jogar, estava lá cheio de brasileiros, aquilo era uma confusão dos diabos. Na praia, estava tudo na praia, e depois fui a Guadalajara, era ali a 20 minutos de avião, fui ver o último jogo a Guadalajara. E depois perdemos com o Marrocos 3-1. Exato. E depois vim-me embora no outro dia, pronto. Aqui vou tentar fazer esta pergunta e ver se a resposta depois não estraga as próximas perguntas todas. Começa como treinador-jogador, como já referiu há pouco, e depois a chegada ao Sporting, acho que era inevitável, tendo em conta o historial que teve. Eu sei que o Sousa Sintra vai buscar, antes de ir buscar o Robson, e pergunto ao Manuel Fernandes quem é que poderia ir buscar para o Sporting, para treinar o Sporting. E o Manuel Fernandes é que sugere um treinador inglês. Isto é verdade. Eu sempre gostei de treinadores ingleses. E a minha pergunta foi o facto de ter Jimmy Hagan e Malcolm Allison como treinadores que lhe deixou aquilo de tem que ser um inglês? Ou era uma paixão que tinha por futebol inglês? Também tive o Braquem Show. Pronto, também há o peso, não é? Ao contraditório. Tem nada a ver. Tem a ver que a mentalidade inglesa é uma das coisas que eu mais gosto do futebol. Para eles não há desculpas para nada, eles têm as suas ideias, põem-as em prática e acreditam que os jogadores, eles acreditam que os jogadores são capazes de superar-se eles próprios. Eles incutem nos jogadores uma forma de superação que é importantíssimo para o êxito. Aqui incutiam. Hoje em dia parece que o treinador inglês já perdeu um bocadinho essa fibra que tinha nos anos 80 e 90 e 70, neste caso. Ou não? Porque hoje o futebol mudou todo. O futebol hoje joga-se mais para os lados, joga-se com mais segurança, não se joga futebol direto. Não quer dizer que não haja um ou outro treinador que ainda o faça, pelo menos nas segundas divisões fazem muito, mas na primeira já não fazem tanto, é porque a maioria dos treinadores também são estrangeiros. A maioria dos treinadores são estrangeiros. E os treinadores estrangeiros já mudaram um pouco a forma de jogar dos ingleses. Mas a mentalidade do jogador inglês está lá. O jogador inglês não simula. O jogador inglês não se manda para o chão para arranjar penaltis. O jogador inglês leva uma pancada, não se vira outra à porrada. Não quer dizer que não aconteça uma vez por outra, mas no geral não fazem isso. E era isso que queria trazer para o Sporting nessa altura. Era isso. E depois, pronto, eu não fui eu que escolhi o Bobby Robson. Eu disse ao Sousa Sintra queria para o Sporting, para sermos campeões, era um treinador inglês. E depois começámos a analisar quem é que estava disponível e Robson tinha acabado o contrato com o PSV e fomos pescá-lo. Fui eu, o Sousa Sintra e o Sr. Juca. Estamos a falar em treinadores e vamos falar aqui já percebi também que o Manel na altura provavelmente tinha a sua visão e já andava um pouco mais à frente, digo eu, naquilo que era a maneira de ver e estar no futebol. O que viu em Mourinho para o levar também para o Sporting, e depois faço-lhe já também duas em uma. O despedimento de Bobby Robson foi um dos maiores tiros nos pés do Sporting com Portugal. O Mourinho não levei para o Sporting. O Mourinho levei para o Sporting, mas antes de levar para o Sporting, o Mourinho era meu adjunto no Estrela da Amadora. Eu era treinador principal do Vitória de Setúbal e o Mourinho era o treinador dos Júniores. E eu via os treinos dos Júniores, porquê? Porque durante a semana havia jogos de reservas e ia metade de Júniores e metade de Cenas jogar para os jogos de reservas.
E eu via os treinos do Mourinho e via a forma como ele liderava os miúdos e via o trabalho dele no campo. E fiquei sempre com uma impressão muito boa do Mourinho quando ele treinava os júniores do Vitória. E portanto, eu depois tive 2 anos como treinador do Vitória e depois saí para o Estrela da Amadora. E ao sair para o Estrela da Amadora, eu digo assim, eu vou falar com o Mourinho. E ele era professor, ele dava aulas numa terra ao pé de mim, ele é professor de Educação Física lá. E eu disse, fui ter com ele e disse, Zé, passa-se isto, isto e isto. Eu queria-te levar, eu sei que tu és professor, mas queria-te levar para o meu adjunto, que eu vou treinar o Estrela da Amadora. Aceitas? Isto é para já. Ele abandonou logo a escola, abandonou tudo e foi para o meu adjunto. E esteve ali no Estrela da Amadora. Entretanto, depois saímos, ali 4 meses antes de acabar a época, e ele foi para a escola novamente. E eu não trabalhei, mas na época seguinte apareceu-me um clube da 2ª Divisão e eu fui. Eu queria era treinar. E eu disse a ele, pá, Zé, eu vou treinar um clube da 2ª Divisão, como é? Mister, eu agora não posso sair da escola, mas para o ano já posso. No final do ano letivo já posso. Está bem, então não podes, fazes uma coisa, vais ver. Ele ia a Viseu, ia a Castelo Branco, ver os meus adversários desse clube que eu estava na 2ª Divisão, que era o Alvarense. Ele ia todos 15 e 15 dias para Viseu e coisa. Eu pagava-lhe as passagens, o almoço para ele e para a mulher, e ele ia ver. Ele estava a dar aulas no centro? Estava a dar ali perto do Barreiro. E eu digo assim, este gajo... Ele fazia relatórios que eu nem precisava de preocupar com nada. Eram tão bem elaborados que eram coisas extraordinárias, eram coisas já muito à frente daquilo que o futebol português estava habituado. E é aí que ele fez isso. Eu depois fiz um bom trabalho lá nesse clube, mas o Sousa Sintra meteu na cabeça que eu tinha que ir para adjunto do Sporting. E quando eu fui jogar com o Portimonense ali ao Seixal, o Sousa Sintra foi lá e veio ter comigo e disse: amanhã vais ao Sporting, que eu quero que tu sejas o adjunto do Sporting. Não há treinador ainda, mas eu quero que tu sejas o adjunto. E eu fui o adjunto. Eu assinei para o Sporting logo como adjunto e não havia treinador. E eu nunca falei do Mourinho. Mas depois fomos no outro dia falar com o Bobby Robson à Holanda e o Bobby Robson aceitou logo. Ficou radiante com o convite e aceitou logo que foi para o Sporting. E eu só disse ao Sousa Sintra, cá em Lisboa, e disse: Presidente, agora há uma coisa, eu vou trazer um adjunto meu para aqui também para trabalhar, que ele vai ensinar até como é que funciona uma equipa de futebol. E aí, então, mas quem é? É um rapaz chamado Zé Mourinho e ele veio trabalhar comigo. Pá, mas não tem dinheiro, não. Mas, Presidente, ele não ganha, ele ganha, é professor, não, se calhar não quer um ordenado muito grande, você vai. E então o Sousa ainda contratou e ficou ali comigo, com o Robson, até irmos embora, e ele depois foi com o Robson para o Porto. Aqui explorando aqui um bocadinho este tema, Robson era de facto um treinador completamente diferente. Um senhor, totalmente diferente dos ingleses, mas em termos de mentalidade era muito igual. Ele fazia os jogadores, ele gostava da arte, gostava dos jogadores artistas, gostava dos grandes jogadores. E o Sporting tinha grandes jogadores. Nós fizemos uma equipa fabulosa e não fomos campeões, não sei porquê, sinceramente. O Sporting nesse ano até a forma como foi eliminado pelo Casino de Salzburgo foi das maiores injustiças que eu vi no futebol. O Sporting mandou 4 bolas na trave nesse jogo, falhou golos, que foi uma coisa impressionante. E portanto, depois fomos a... Aqui o Duarte falou nisso e acho que é uma realidade. Foi um grande tiro no pé que o Sousa Sintra deu. O Sousa ainda hoje ainda admite que foi Não, foi o único erro que ele disse, mesmo ele, várias vezes já disse isso publicamente,
O único erro que cometeu no Sporting foi ter despedido o Sousa Sintra. Mal aconselhado. Mal aconselhado. E eu não, aí não vamos explorar quem é que o aconselhou claro. mal, nem, que eu sei, Certo, mas certo. não vou falar nisso. Porque Muda a história do Sporting, esse despedimento. Porque depois Muda também um vai bocado. dar força O ao Sport- Porto. O Porto Lógico. inicia o Penta aí. Aí, o Sporting tinha, do meio campo à frente, uma equipa fabulosa. E atrás também era boa. Tinha um meio campo que era Paulo Sousa, Figo, Balakov, Sharbakov, Cadete e Juscoviac. E ainda tinha o Pacheco, que podia jogar para a esquerda. Tinha o Felipe, tinha vários jogadores de categoria para jogar ali naquela posição. É que esse despedimento todo ele é trágico. Desculpa, Eduardo, estar aqui a fazer. É que o Robson vai para o Porto e inicia o Penta. O Sporting cria ali um desequilíbrio que dança treinador. E depois ainda há a perda do Sherbakov, que era um jogador de outro mundo. É verdade. Era um talento que ia dar muito dinheiro ao Sporting. O Sherbakov era um jogador fabuloso. E lembro-me como é que ele foi contratado. O Sousa Sintra. Nós fomos fazer um jogo particular a França, já não me lembro contra quem foi, contra uma equipa francesa, e o Sherbakov foi à experiência e jogou esse jogo. E o Sousa Sintra disse-me para mim: olha que eu não vou, não é o Robson que manda, tu é que tens que dizer se ele é jogador para o Sporting ou não. E ele disse: está bem, eu falo com o Robson, não se preocupe com isso. E vejo o Sherbakov jogar, eu digo assim, o Robson já o conhecia, do campeonato de Sub-19. Sim, que ele... Já o conhecia, que foi no Algarve, acho eu. E eu digo assim, este gajo, isto é um fenómeno, pá, isto é um jogador fabuloso. Eu disse ao Presidente, vá lá, este jogador tem que vir para o Sporting. Mas o Robson, não sei quê, se calhar é amigo do empresário Sintra, punha-se logo. Não, Presidente, não pense nisso, o Robson é um homem excelente, cara, o Robson está cheio de dinheiro, não precisa nada dessas coisas. E então foi, e o Sintra contratou o Sherbakov, e depois aconteceu-lhe aquilo. O Oceano, quando cá teve, disse que o Robson, nesse jantar de despedida, que se virou para o Sherbakov e disse: agora vai para casa. Não, fui eu. Foi o Manuel França? Não, fui Eu eu que disse ao Balakov. Ele bebeu uns copos, que eu vi que ele bebeu uns copos. E disse ao Balakov: Bala, tu vais pô-lo mesmo a casa, não o deixes cá Pegar no fora. carro. Não o deixes cá fora, vai pô-lo mesmo às escadas. E o Balakov fez isso. E ele pegou no carro e foi. Depois foi aqueles russos do Benfica, o Yuri Nikolkov. Yuri e o Kulkov, foram buscá-lo a casa. Foram desencaminhá-lo lá a casa. E ele sabia dessa parte. foi para eu não sei onde é que era, Certo. foi lá para o coisa e pronto, e aconteceu-lhe aquilo. É uma pena eu estive com ele, onde é que foi que eu estive com ele? Eu estive com ele, já ele estava na cadeira de rodas, no estrangeiro, eu estive com ele num sítio, não me lembro já onde é que foi. Aqui, voltando aqui outra vez O Sporting convidou-o para ele ir assistir a um jogo do Sporting no estrangeiro, não me lembro já onde é que foi. Retomando aqui o guião, desculpa, Duarte. Manel, daqueles clubes todos depois que treinou, Campeonarense, Tuba, Penafiel, Ticense, Santa Clara, Leiria, Asa, que o Duarte já falou aqui no início, Campeonarense foi aquele que marcou mais, ou o Santa Clara também tem ali um peso forte? Eu acho que foi, em termos de afeição, do carinho que as pessoas me deram, acho que foram os dois sítios que também correram muito bem, estás a perceber? Eu tirei duas equipas do anonimato para a alta roda do futebol. Santa Clara e Campeonato. Eu cheguei ao Santa Clara, estava em último lugar da segunda divisão de honra e consegui safá-los de descer de divisão e no ano seguinte subi de divisão. Isto às vezes paga-se caro por causa das épocas seguintes, porque os clubes... A expectativa é grande. Os clubes ainda não estão preparados para estar na primeira divisão, muitas vezes, e aconteceu também que o Santa Clara foi igual. O Santa Clara foi
Da segunda B para a segunda de honra e logo para a primeira. Foram 2 subidas seguidas. E ainda vai tempo de ganhar uma supertaça pelo Sporting. Ainda vou a tempo a isso. É verdade. Apanhou ali o Sporting um pouco moribundo do campeonato que ganhou. Isso eu aí fui apagar um fogo. Eu quando cheguei cá senti que fui apagar um fogo. Mas como ao Sporting eu nunca disse que não, e eu depois de estar cá apeteceu-me ir voltar para o Santa Clara, mas já não podia. Porquê? Porque eu senti que houve qualquer coisa em que o Sporting se calhar quis contratar o Mourinho. Eu não sabia que era verdade, porque o Mourinho nunca falei com ele sobre isso. Mas não sabia, mas houve qualquer coisa, houve. E como houve ali qualquer coisa com o Mourinho que eu ainda não consegui perceber, porque nunca soube, eu quando pisei a Lisboa, que eu vim dos Açores para Lisboa, eu com os jornalistas todos em cima de mim, eu senti que havia qualquer coisa de estranho. E depois senti também que eu estava ali só a prazo. Porque eu, se quisesse, eu pedia uma indenização fabulosa ao Sporting. Porque o Sporting não fez contrato comigo. Okay. Eu estive a treinar não sei quanto tempo sem contrato. E quando eles sentiram que ele não pode estar sem contrato, um advogado disse-me a mim, se quiseres pedes uma indenização ao Sporting que nem calculas o dinheiro que vais ganhar. Eu disse, eu não quero problemas com o Sporting. Eu sei que eles agora vão fazer o contrato que querem e como querem. Portanto, eles davam-me um salário, mas eu não tinha contrato. E, portanto, eu senti que era só... Mas fui a tempo de ganhar uma supertaça ao Porto. Porto, em Coimbra. Em Coimbra, estás a perceber? E contra 14. Já estava habituado aos outros anos E contra 14. Manel, antes de entrarmos aqui num assunto também que é algo melindroso, e o Manel certeza que o viveu, nós por norma, por vezes pedimos aqui uma história ou outra que o Manel se lembra, com algum colega de equipa, com algum treinador, alguma façanha, porque sabemos que o Manel também era um pouco brincalhão, também, na maneira de ser Sim, como jogador. Lembra-se de vezes. alguma história que tenha marcado e que, ou com um treinador, ou com um jogador, ou com um colega? Eu lembro, por exemplo, com o Alisson. Nós quando nos davam um bocadinho de abertura, a gente às vezes apesávamos. Mas íamos todos. Esta frase do Rubén Amorim, onde vai um, vai todos, era aquilo que nós fazíamos também. E nós fomos campeões com o Alisson e ganhámos a taça ao Braga a seguir. E 2 dias depois fomos a fazer um jogo com o PSV de Holanda a Paris. E estávamos lá, e chegámos ao hotel, era aí 9 da noite, comemos qualquer coisa e o Alisson disse, agora vamos conversar, reuniu-nos todos numa sala, e pôs-se a falar, tinha sido campeão, ganha a taça, e pôs-se ali a falar com, a gente já estava quase a dormir, a falar, ele estava eufórico da vitória, da dupla vitória que teve. E era 2 da manhã já, e eu disse, mister, tomorrow, vamos dormir, tomorrow, game. Sabes o que é que ele disse? Não. Jogo, game, no problem. Vamos todos no autocarro para Paris. Fomos todos para Paris, para a noite. Todos, no autocarro. Fomos todos para a noite. Tínhamos ganho o campeonato, a taça, ele disse, não, amanhã jogamos à mesma, não há problema. E fomos todos com ele, coisa lá, dançar, mas o pessoal andou lá, eu por acaso não dançava, mas andou lá, e aquilo era o Alisson já conhecia aquilo de certeza, porque ele levou a gente logo para ali, e aquilo era um coisa de travestis. Quando a malta se apercebeu, mas era um espírito de grupo. Esse slogan do Rubén, nesta equipa, onde vai um, vai todos. Mas éramos uns leões dentro do campo depois.
éramos uns leões dentro do campo. Portanto, essa história foi uma história marcante. Não? Eu já me lembro, e também acho que foi com o Malcolm Allison, essa história que há pouco falava com o Manel, que me lembrava que alguém tinha falado comigo. E nomeadamente foi o Inácio e foi o Barão, que já estiveram aqui connosco. Também E falou estavam a dizer, não foi nessa situação, havia uma situação de treino, o que é que era, que o Manel estava também a falar lá no grupo, quando estavam todos reunidos, e o Allison disse ali qualquer coisa, e o Manel também foi ao encontro do outro colega, e o Alan disse, 8 o'clock, work, que era o treino e sempre rígido e coisa assim. E acho que era mais ou menos essa situação, que os treinos às vezes eram um bocadinho rígidos que ele os fazia. Não, ele não era muito rígido, mas ele o que não gostava, e ficava irritado, era que um jogador não dominasse meio uma bola, ou não passasse a bola tensa, tá? Essa bola morta, tá? O gajo, e passava-se dos carretos. Chamava tudo ao jogador que não soubesse dominar uma bola, ou cruzasse mal. Os ingleses têm a perfeição na recepção, no passe, no cruzamento, no remate, técnica de remate. Eles são exímios a fazer isso. Manel, há aqui um momento que é um dos dias mais negros do Sporting Clube Portugal e que provavelmente o Manel também acabou por viver essa situação, que foi o ataque à academia, depois a sua reestruturação. Como foram aqueles tempos que alguém que vivia dentro do clube? Como é que o Manel viu, sendo um sportinguista, 12 anos como carreira como jogador, dentro daquela casa, e depois uma situação destas? Eu acho que foi uma tristeza. Eu senti-me, andei muito tempo, mas mesmo muito tempo, a bater mal por causa disso. Eu senti uma revolta tão grande. Não, acho que nada justifica uma situação daquelas. Eu penso que os jogadores, quando perdem um jogo ou quando jogam mal, são eles próprios que sofrem mais. E quando acontecem situações destas, não melhora em nada o estado de espírito de um jogador. Pelo contrário. E eu penso que isto foi uma coisa que já passou, felizmente já passou, e eu acho que isto nunca mais pode acontecer na vida do Sporting, seja com que presidente for, seja com que jogadores for, o Sporting nunca pode ser isto, nunca por nunca. Eu acho que há muita gente que foi envolvida nisto, se calhar foi naquela de ir em grupo, rebeldia, mas não havia muita gente dentro daquele grupo que não sabia aquilo que ia. Agora havia outros que sabiam aquilo que iam fazer. Isso não tenho dúvidas nenhumas, que havia alguns que sabiam aquilo que iam fazer. Porque eu estava lá, confrontou-os, que eu vi que foi o primeiro a confrontá-los. Eles disseram para mim, sai da frente, Manel, que isto não é contigo. É porque sabiam o que é que iam fazer, não é? Sabiam o que é que iam fazer. E eu penso que foi das coisas mais tristes da história do Sporting. E eu andei mal há algum tempo, porque eu nunca pensei de assistir a uma situação destas. Eu penso que isto serviu de exemplo, principalmente, para que as pessoas tivessem mais cuidado porque os jogadores de futebol, acima de tudo, a maioria deles, se não quase a totalidade, é tudo gente de origens humildes, de pessoas que têm uma vontade férrea de triunfar na vida, e eu lembro-me perfeitamente, isso começou tudo a partir do jogo de Madrid, em que o Sporting perdeu com o Atlético de Madrid. A partir daí, eu penso que o Sporting descambou. Manel, antevia que, passado 3 anos, o Sporting fosse campeão? Nós agora estamos a dizer que o Sporting foi campeão, que adivinhava que ia ser campeão, mas eu, com toda a sinceridade, a partir de determinado momento, eu senti que o Sporting... Acho que Rubén Amorim pôs o Sporting a jogar com o modelo de jogo que ele quis e escolheu os jogadores para esse mesmo modelo de jogo,
e teve ali fases, na fase inicial da época, tirando ali o início, a partir de começar o campeonato, porque a eliminação da Liga Europa foi antes do campeonato. A partir de começar o campeonato, viu-se um Sporting com uma dinâmica extraordinária, com uma coesão defensiva e com qualidade de jogadores muito boa. E eu aí comecei a pensar, o Sporting está este ano diferente daquilo que era nos outros anos. Estava com um espírito ganhador, e as aquisições que esta direção fez foram excelentes. Às vezes não é preciso contratar muito, mas é preciso pontualmente saber onde é que está o mal do Sporting. E um guarda-redes com experiência, um Fedal com experiência e 2 miúdos irrequietos, que é o Pote, e de lançamento do Nuno Mendes e de Mateus Nunes e de Giovanni. Portanto, Rubén Amorim transmitiu uma confiança tão grande ao plantel que os jogadores superaram-se, se calhar fizeram mais que aquilo se calhar que podiam fazer. E eu acho que isto teve tudo o dedo do Rubén Amorim. E quando Rubén Amorim foi contratado, houve muita gente, eu também, se calhar, achei que era, porque não conhecia Rubén Amorim, sinceramente não conhecia, mas eu penso que Hugo Viana conhecia muito bem Rubén Amorim. E Frederico Varandas acreditou naquilo que Hugo Viana se calhar disse. Portanto, e depois, agora, de acontecer isto tudo, nós não podemos atribuir os louros só mas a uma série de pessoas que foram envolvidas neste processo, que foi um processo de vencedor, e o Sporting teve exibições de luxo, e quando teve que sofrer, porque uma equipa não consegue manter um ritmo de exibicional sempre elevado, quando teve mesmo que sofrer, e se nós analisarmos aquilo que se passou no jogo de Braga, portanto, só uma equipa com estofo de campeão consegue ganhar em Braga daquela forma. E a partir daí, o Sporting, eu ouvi que o Sporting ia ser campeão. Mas foi também, o Manuel falou em vários jogadores, mas há ali também um jogador que também é determinante, que é Sebastião Coates, capitão. Isso é uma das coisas que o Sporting tem que começar a não ver um jogador por um erro ou 2 erros que comete durante um jogo, mas ver um jogador pelas épocas que faz ao serviço do nosso clube. E Coates tem 6 anos de Sporting e nesses 6 anos fez 95% dos jogos sempre ao nível elevado. Teve azar num jogo ou 2 jogos, mas isso não invalida. Eu não vejo o jogador por isso, eu vejo o jogador pela sua regularidade, pelo seu nível exibicional, e eu acho que Coates foi o esteio de vários jogadores que o seguiram com uma vontade férrea de ganhar jogos. Coates foi o capitão que o Sporting precisava para esta época. Manel, mas aqui, atenção aqui um bocadinho à questão do Arte há pouco. Quando a pergunta se antevia é, após aquela destruição que houve do clube, naquele dia de maio, o que é que o Manuel pensou, quando é que este clube se vai reerguer? Alguma vez pensava que em 3 anos, se fosse capaz de estar a ganhar um título, tendo em conta o futebol atual, a estrutura de Benfica e de Porto, a desorganização, a desorientação que aquele dia trouxe ao Sporting, a partir daí, previa que fosse tão rápido este regresso? Foram 2 anos. Certo. O Sporting perdeu uma Taça de Portugal porque os jogadores não tinham cabeça para jogar. Certo. Isso foi. E uma Taça de Portugal é sempre uma Taça de Portugal. O Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves. O Sporting, esse jogo, nem que jogasse com o clube de bairro, perdia. Os jogadores não tinham cabeça para jogar esse jogo. Portanto, e depois quem veio a seguir também sofreu. O treinador, o treinador Peseiro? O Peseiro, que teve na transição, que estava lá eu também,
sofreu, o Kaiser, Kaiser Kaiser sofreu também. O Silas também, depois. O Silas também ainda sofreu. Mas eu penso que esta lufada de ar fresco que o Sporting fez, esta jogada de pessoas que conhecem ao fundo o Rúben Amorim, esta jogada foi extraordinária. Esta jogada foi uma jogada que as pessoas hoje rendem-se à evidência. Rúben Amorim foi um investimento grande do clube, é verdade, mas Rúben Amorim já pagou esse investimento. Claramente, sim. O Rúben Amorim valorizou um plantel que se calhar não tinha aquele valor que as pessoas possam imaginar, e ele valorizou. O Rúben Amorim apostou em jogadores agora já é fácil dizer que o Nuno Mendes é um grande jogador, mas antes o Nuno Mendes ainda não tinha mostrado que podia jogar numa equipa grande. Portanto, e o Nuno Mendes demonstrou que é um grande jogador, mas foi o Rúben Amorim que apostou nele. O que é que sente ao ver aqueles jogadores que agora apareceram? O Manuel acompanhou-os, esteve lá no Sporting, acompanhou-os, Nuno Mendes, Mateus Nunes, Gonçalo Inácio. Foram treinados pelo meu filho. O que é que sentiu quando os viu ali? Ou seja, o Sporting pela primeira vez na sua história consegue tirar sumo, ou seja, títulos no futebol sénior das camadas jovens, algo que nunca tinha conseguido fazê-lo na plenitude, nunca conseguiu ter uma equipa tão marcadamente de formação como este ano. O que é que o Manuel sentiu ao ver aqueles miúdos todos a conseguir, a portarem-se como veteranos quase? Não é. Eu vejo as outras equipas dizer que apostam na formação, mas o apostar na formação é pô-los a jogar. O apostar na formação não é pô-los a jogar quando estão a ganhar 4-0 e metem 2 ou 3 jogadores da formação. O apostar na formação não é pôr um jogador a jogar quando falta 5 minutos ou 10 minutos. O apostar na formação é pô-los a jogar, a dar-lhes as oportunidades que os outros têm também. E foi isso que aconteceu no Sporting. Gonçalo Inácio tirou o lugar a Neto, que até cumpriu no Sporting. Nuno Mendes tirou o lugar a Antunes, e o Antunes ainda se calhar apoiou o Nuno Mendes para o valorizar, espicaçal, estava por trás dele a espicaçal para ele ajudar a equipa e jogar como deve jogar. Portanto, teve o Coates, que foi o esteio daquela equipa, com o Adam atrás dele, e Mateus Nunes, quando entrou, fez coisas extraordinárias. Giovanni, a mesma coisa, entrou, fez muita coisa boa. São miúdos. Bragança, quando foi a aposta de Palhinha também. Palhinha, foi diabólico. Palhinha fez coisas diabólicas em termos defensivos, portanto, nas lutas individuais, fortíssimo. E o Pote, que fez coisas, demonstrou que finaliza como poucos. Há poucos jogadores a finalizar como Pote. Eu fui um bom finalizador e acho que Pote mete o pé à bola, seja para passar, seja para finalizar, seja para rematar forte, mete o pé à bola como ninguém, como poucos jogadores. Só agora fazer aqui um flash. Mais uma só e depois arrematarmos. Ganhou o prémio de melhor marcador. Eu não tenho a certeza se o Gomes ganhou o prémio de melhor marcador no Sporting, mas o Manuel Fernandes tinha sido o último melhor marcador do Sporting português. Penso que tenha sido, depois foi o Jardel e Edson. Julgo que português foi só agora entre o Manuel Fernandes e o Pote, só se foi o Fernando Gomes. Foi o Cadete. O Cadete ali em 92, foi 93. O Cadete foi uma vez. Pronto. Sei que havia aqui uma grande... Não, o Gomes não foi. O Gomes não foi o Sporting. Não foi o melhor marcador, não. Manuel, nós estamos quase a terminar. Vou-lhe só por curiosidade, nem estava no guião, mas como já falou, e na altura também foi uma passagem que houve aí na sua carreira, de jogadores que jogaram consigo, eu tenho sempre essa curiosidade, é algo que me satisfaz ouvir de quem viveu em louco com essas pessoas. Eu estou a falar de Héctor Yazal, que marcou numa época, na altura, se bem se lembram, 46 golos no campeonato, ainda não foi batido. E depois também falar de Vítor Damas, que era um grande guarda-redes. E ainda lhe perguntar, Manuel Fernandes atualmente detém o número de mais jogos realizados no Campeonato Nacional. Ainda não foi batido. Não. Pronto. E o Manel há pouco confidenciou-nos que o Tarantino do Rio Ave podia lá chegar. Manel, estas 3 situações. O seu recorde, Vítor Damas e Héctor Yazal.
O Yazaldo eu fui substituí-lo no Sporting. Fui para o lugar dele, não era fácil substituir um jogador, um goleador destes, e eu tive alguma dificuldade na fase inicial, naturalmente, porque as pessoas estavam a ver o Yazaldo e as minhas características são totalmente distintas do Yazaldo. Mas eu adorava o Yazaldo, até porque eu jogava na CUF na altura e joguei várias vezes contra ele, e eu era aquele jogador que a bola chegava-lhe aos pés e ele finalizava como poucos. Ele colocava-se ali na zona dos postos e a finalizar era... Cada jogador tem a sua forma de jogar. Ele não era um jogador que desse muito nas vistas, mas em termos de eficácia era fabuloso. Eu acho que Yazaldo, ainda tive o prazer de estar... Ele treinou quando vinha de férias lá de Marselha, porque ele foi para o Marselha, e nós fomos fazer um jogo particular com o Marselha, e ele, a mim e ao Laranjeira, convidou-nos para ir beber uma garrafa de champanhe francês à casa dele, e tivemos lá um bocado na casa dele com a mulher dele, que era... Como é, Argentina? Não, a mulher dele era portuguesa, ainda está lá na Argentina, mas é portuguesa, era artista de teatro, agora, Camisé. E portanto tivemos lá uma garrafinha de champanhe e foi aí que eu o conheci bem. Mas era o meu ídolo, era de facto... o meu ídolo era o Damas, sabe? Porque eu tinha a mania que era guarda-redes. E o Damas tinha uma elegância na baliza que eu ficava estupefacto a ver o Damas. Eu lembro quando tinha aí 16 anos, fui ver um jogo de júniores do Sporting ao Montijo, só para ver o Damas. O Damas tinha uma elegância na baliza como poucos guarda-redes. Ele era bonito a jogar, eu adorava, e eu depois tinha a mania que era guarda-redes também, até porque uma vez, no Campeonato Nacional, a CUF foi jogar ao Porto, estávamos empatados 1-1 e o nosso guarda-redes levou um pontapé na cabeça e já não havia substituições. E eu ofereci-me logo para ir para a baliza, eu fui para a baliza e não sofri nenhum gol. Portanto, agora o Damas e o Yazaldo foram duas grandes figuras do Sporting. Ainda conviveu com um dos 5 violinos, José Travassos. Foi o treinador que eu fui lá treinar aos juvenis, mas ainda convivi muito com ele. Com o Jesus Correia, fui a núcleos com o Jesus Correia, era um homem sempre bem disposto. Os que convivi mais foi com o Travassos e com o Jesus Correia. Portanto, o Perteu já tinha morrido, o Albano também. E o Vasques. E o Vasques também não convivi muito com ele, mas esses dois convivi muito. Olha, antes de despedir, o André tem aqui aquelas perguntas de resposta rápida. É que às vezes não é de resposta rápida, às vezes custa um bocadinho. Manel, o melhor treinador que teve enquanto jogador? Enquanto jogador? Malcolm Alisson. O melhor colega de equipa? Jordão. O defesa mais difícil que encontrou? Mais difícil? Washington. Pai da Bruno Alves. Eu já estava a pensar no Humberto Coelho, mas não. Não, o Humberto era fino a jogar. Mais difícil, ele dava cada bordoada. O melhor momento no futebol? O melhor momento? Não é preciso ser o melhor jogo, mas o melhor momento. O melhor momento. Foram muito difíceis, não é, Manel? A primeira vez que vesti a camisola do Sporting. E o melhor jogo? O melhor jogo? Sporting Benfica do 3-1. Quando fomos campeões em 89, 80. Manel, para mim foi um prazer enorme. E para mim também. Como sportinguista, e em breve terei uma filha que será sócia do Sporting, eu farei questão de lhe dizer quem foi o Manuel Fernandes. Não foi só o autor do póquer contra o Benfica, que foi o grande símbolo do Sporting nos anos 70 e 80. Obrigado. E foi um prazer enorme tê-lo conhecido e ter privado este bocadinho consigo. Obrigado. Manel, estamos então conversados. Nós estamos em Torres Vedras e vamos dar aqui uns pastinhos de feijão de Torres Vedras, que são também merecidos para o Manel, para levar. E depois, aqui uma pata-choca para o Manel levar. Sei que, se Deus quiser,
no próximo mês de junho, vai completar a minha idade de 70 anos Vai para o- e vai até lá ao Monte do Alentejo para conviver. Então, olha, vai, essa garrafinha vai para lá. Foi um prazer imenso tê-lo connosco. Desejar-lhe as melhores felicidades. E em nome do Barriga Cheia também, Obrigado. tudo bom para você. Não sei se tem mais alguma coisa para despedir. Não, dizer que foi um prazer estar aqui convosco. Eu normalmente não gosto, às vezes não tenho a disponibilidade que gostaria de ter, mas agora até estou muito mais disponível agora. Tentando aí, quando tu estiveste sempre a falar e querias que viesse outra pessoa, eu às vezes é difícil. O meu filho por acaso é que podia ter vindo, até era giro estar comigo, mas ele hoje tinha uns anos quaisquer e eu não quis insistir. E portanto foi um prazer estar aqui e quando precisarem estou sempre disponível para conversar convosco. Manel, obrigado. Estamos conversados mais este FM Café. Despedem-se o Micael Dias, o Ricardo Bessa, a Nancy Paulo, o Alexandre Cardana, o André Carvalho, o Eduardo Coelho. Manel, um abraço.